É um dia que me deixa feliz, não sei o que é que o futuro trará, mas tenho, e aí dá para contrastar até com alguma espécie de viúvas dos tempos da flotilha que se começa a notar em alguma parte da imprensa em Portugal. Repito aquilo que disse na entrada: o oráculo de uma estação de televisão em Portugal continua a dizer que foram destruídos 213 hospitais em Gaza, e 203 hospitais faria de Gaza, sem dúvida. Eu sei que eles também são governados pelo Ministério da Saúde, mas seria tecnicamente impossível. Portanto, entrou-se a dada altura numa espécie de espiral da palestinização, por assim dizer, em termos ideológicos, e esperemos que consigamos ganhar agora alguma racionalidade. Contudo, esta é, porventura, a negociação mais improvável que poderíamos imaginar. Um presidente dos Estados Unidos absolutamente imprevisível, disruptivo, grosseiro em muitos momentos, portanto seria talvez a pessoa menos expectável para conseguir conduzir estas negociações. Temos também do outro lado alguns países como o Catar, o Egito e a Turquia, nenhum deles conhecido propriamente por um respeito muito meticuloso pela transparência, pelas regras da cooperação. E temos também o Hamas, não é? Que é um movimento terrorista, e temos Israel com um primeiro-ministro que é apenas não associado a uma ala mais dura do regime, como também um homem que ele mesmo tem problemas com a justiça. Aliás, e esse é um dos aspectos mais positivos de Israel, é exatamente a sua vivacidade política, e o facto do seu primeiro-ministro, mesmo a situação de guerra em que o país está, esperemos que esteja a deixar de estar neste preciso momento, ter continuado a ser investigado e confrontado pela justiça, sem que se lhe tenha ouvido dizer, penso eu, não sei. Há uma vergonha. Portanto, vamos continuar. Portanto, de tudo isto que seria uma coisa, uma situação mais ou menos improvável, saiu aquilo que nos dá alguma esperança, e note-se que há meses, anos que andamos aqui nesta espécie de loop em que as coisas parecem que não saíam do mesmo sítio. Pronto, e é isso que temos neste momento. Temos, claro, todos muitas perguntas. Eu creio que se atingiu aquele momento em que a imprevisibilidade de Trump conduziu a uma constatação no terreno. Para o Hamas havia a possibilidade de Trump dar na prática luz verde para que Israel destruísse. Uma coisa é derrotar, e o Hamas está derrotado. Outra coisa é os seus líderes serem destruídos, não é? E, portanto, temos de entender que aquilo que o Hamas tem feito desde o dia 8 de outubro, os ataques foram a 7, desde o dia 8 de outubro de 2023, é pôr os seus líderes a salvo. Seja em túneis, seja usando o povo de Gaza como um escudo humano, seja politicamente, porque muitos deles não estavam lá, e, portanto, no momento em que essa eliminação estava em cima da mesa, o Hamas, quando está destruído, quando está derrotado, mas os seus líderes não estão destruídos, faz aquilo que é habitual nos movimentos terroristas, que é negociar. Geralmente diz que negociam apenas para comprar tempo, agora aqui, comprar tempo e, caso pensem em voltar à vida terrorista, ou então negociar a sua reentrada na vida político-civil como líder. Isto não é nada de inédito. Nós temos isto neste momento a acontecer na Síria. Portanto, pode ser a tentativa de reproduzir de alguns deles virem a reproduzir o modelo sírio. É óbvio que quando as notícias sobre o acordo começaram a chegar, e foram celebradas quer em Israel, quer na Palestina, mas é preciso que se veja que em Gaza, alguns dos que
celebravam e que, ao contrário, e portanto nós podemos e teremos certamente uma boa parte da população de Gaza com problemas nutricionais. Não acho que haja um genocídio pela fome de modo algum, mas é claro que temos uma população com graves desequilíbrios alimentares, mas temos de perceber que não é igual para todos. Porque os homens que gritavam alguma coisa como Khaibar, Khaibar, Yahud, que quer dizer a morte, morte interminável, quer dizer que nem todos estarão de acordo com o acordo de paz, ou pelo menos estavam bastante bem alimentados. Portanto, este é, aliás, um paradoxo de muitos destes cenários. Nós víamos isto, por exemplo, muitas vezes, noutros cenários, alguns nos dizem bastante, como é o caso de Angola, e em que durante a Guerra Civil havia umas pessoas que nas imagens estavam muito melhor alimentadas que as outras, não é? Percebia-se porque tinham desviado para si boa parte da ajuda. Portanto, temos esta questão, que eu acho que pode ser este momento em que uma parte dos dirigentes do Hamas pode estar a apostar em reproduzir o modelo daquilo que está acontecendo na Síria, quando os terroristas de hoje se podem tornar nos líderes apresentáveis e com quem se pode contar. Os líderes, os terroristas de ontem podem vir a ser os líderes de amanhã. Vamos ver. Acho que isso também passará muito pela forma como as monarquias do Golfo e também o Egito olharem para estes homens e não vislumbrarem neles necessariamente uma força que se pode ser de subversão, porque uma coisa é eles terem essa atividade em Gaza contra Israel, outra coisa é poderem vislumbrar neles, o que não era inédito, uma força de subversão dos seus próprios países. Talvez a sua sobrevivência, neste momento futura, possa vir a estar mais nas mãos do Qatar, do Egito, da Turquia, do que propriamente de Israel. E depois temos o drama de Israel, e que é Esparta não pode ser só Esparta. Ou seja, Esparta existiu, mas foi na Grécia. E Israel, que efetivamente é Esparta do ponto de vista bélico, porque ganha militarmente, é uma economia pujante, é um país com um forte investimento em ciência e tecnologia e, portanto, não pode viver isolado do mundo. Portanto, também haveria um interesse por parte do governo de Israel, ou por parte de Israel, de uma forma muito mais transversal que o seu governo, em conseguir chegar a uma situação em que fosse possível que Israel desenvolva também tudo aquilo que é a sua atividade comercial, a sua atividade empresarial, e, portanto, Israel tem de ser Esparta, mas é também Atenas, e felizmente para eles que é Atenas, e, portanto, na parte do desenvolvimento haverá um interesse, sem dúvida, num acordo que lhes permita sair daquele isolamento que se viu naquela sala das Nações Unidas. Por fim, quero deixar uma palavra sobre Netanyahu. Eu acho que, porventura, eu nunca concordei com a ideia que se tornou quase dominante, que a resposta de Israel teria sido diferente aos ataques do 7 de outubro se o líder não fosse ele. Basta ver o que aconteceu com Golda Meir, com Robert, e percebe-se que isso não é verdade. Depois, acho que o facto de, neste momento, hoje, estou a falar hoje e provavelmente domingo, quando os reféns forem libertados, ele estar do lado e poder aparecer perante os israelitas como alguém que conseguiu levar até ao fim portanto, nesse sentido, há ali um lado de vitória, embora seja sempre terrível dizer a palavra vitória quando estamos a falar do que aconteceu e dos reféns que morreram, pode permitir cedências. Eu acho isso em relação a Zelensky, achei isso em relação a Sharon, ou seja, Israel vai ter de ceder. Aliás, há uma parte do partido que apoia Netanyahu, o Likud, não está também a olhar assim muito entusiasmado para este acordo, porque queriam entrar em Gaza, mesmo em algumas partes da Cisjordânia, e Gaza na cidade de Gaza. Portanto, se alguém pode, neste momento, ser negociador com tudo o que implica, que negociar implica ceder, é alguém que está reforçado no seu papel de ter conseguido aguentar um país durante 2 anos com
várias operações militares que acabaram por ser bem-sucedidas e conseguir cumprir, numa escassa parte, porque entretanto eles morreram, outros, aquilo que era a promessa desde o princípio, desde o 7 de outubro, que é trazer os reféns para casa. Portanto, a situação, os protagonistas são improváveis, todos. A situação talvez seja daquilo que aquelas pessoas que acreditam, que é a conjugação, Astral. o alinhamento dos astros pode permitir que se esteja aqui diante de um daqueles momentos em que podemos ter uma viragem da história que eu, como é óbvio, desejo que seja no sentido de uma paz, de uma rotina, de uma tranquilidade para a vida daquelas pessoas, todas elas, palestinianos e israelitas, com o objetivo, que é o objetivo de todos os seres, não é de todos, como bem se viu a 7 de outubro, mas que é poder viver em paz, com discussões, sem discussões. Se isto tudo vai ser fácil? Claro que não. Mas eu saúdo, e agora acabo, com grande, muito positivo o envolvimento de países como o Qatar, o Egito e a Turquia neste processo, porque não é mais possível que aquilo que continua a ser um problema de Israel, que é sempre, não é? Mas os Estados Unidos e depois os vizinhos iam gerindo. Não, tem de haver um envolvimento. Eu sei que as forças das Nações Unidas se disseram muito dispostas a auxiliar, a voltar a entrar, mas está tudo muito certo, mas foram absolutamente incapazes e parciais noutras circunstâncias até. Portanto, tem de haver quem assegure que tudo aquilo que está no papel, ou parte, já se for parte não é nada mau, que se torne realidade. E para isso têm de estar envolvidos outros protagonistas, além daqueles que estiveram até este momento, e aqui estou a referir-me claramente às Nações Unidas.